Alcorão capítulo 4 Mulheres. Em nome de Deus, o bondoso, o cuidadoso. Ó povo, estejam cientes de seu Senhor, que os criou a partir de uma só alma, e dela criou sua companheira, e a partir delas espalhou inúmeros homens e mulheres. Reverenciem a Deus, a quem vocês perguntam, e as relações familiares. Deus cuida de você. Dê aos órfãos os bens deles, não substitua o bem pelo mal nem consuma as propriedades deles combinando-as com as suas. Isso é um pecado grave. Se você está preocupado em ser injusto com os órfãos, queise-se com as mulheres que você ama 2, 3 ou 4. Se você se preocupa em ser injusto, então uma, ou que você já tem. Dessa forma, é mais provável que você evite preconceitos. Dê às mulheres seus presentes com gratidão. Mas se elas voluntariamente abrirem mão de alguns deles, aceite-os e aproveite-os como quiser. Não dê a riqueza que Deus lhe deu a pessoas imaturas. Mas cuide delas, vista-as e fale com elas com bondade. Avalie os órfãos para ver se estão prontos para o casamento. Se você os achar maduros o suficiente, devolva-lhes a riqueza. E não há desperdício às pressas antes que eles cresçam. Os ricos não devem ser compensados, mas os pobres podem ser cobrados de forma justa. Quando entregar a riqueza deles, peça que seja testemunhada. Deus é suficiente para reconhecer. Os homens recebem uma parte do que os pais e parentes deixam para trás, e as mulheres recebem uma parte do que os pais e parentes deixam para trás, seja pouco ou muito, uma parte legal. Se parentes, órfãos e necessitados comparecerem à distribuição, ofereça-lhes algo e converse com eles gentilmente. Aqueles que se preocupam com o destino de seus filhos fracos, caso os deixem para trás, devem temer a Deus e dizer palavras apropriadas. Aqueles que consomem a riqueza dos órfãos consomem fogo em suas entranhas e assarão em uma fogueira. Deus o instrui a respeito de seus filhos. O homem recebe uma parte igual de 2 mulheres. Se forem filhas mais de 2, elas receberão 2/3 do que ele deixar. Se houver apenas uma, ela receberá a metade. Quanto aos pais, cada um recebe 1/6 do que ele deixar se ele tiver filhos. Se ele não tiver filhos e seus pais herdarem dele, sua mãe receberá 1/3. Se ele tinha irmãos, sua mãe recebe 1/6. Após o cumprimento de qualquer testamento ou dívida. Seus pais e seus filhos, você não sabe quem é mais merecedor. Essa é a lei de Deus. Deus é sábio e judicioso. Você recebe metade do que suas esposas deixam, se elas não tiverem filhos. Se elas tiverem filhos, você recebe 1/4 do que elas deixarem, depois de cumprir qualquer testamento ou dívida. Elas recebem 1/4 do que você deixar, se você não tiver filhos. Se você tiver filhos, eles receberão 1/8 do que você deixar, após o cumprimento de qualquer testamento ou dívida. Se um homem ou uma mulher não deixar pais nem filhos, mas tiver um irmão ou uma irmã, cada um deles receberá 1/6. Se houver mais irmãos, eles dividem 1/3, depois de cumprir qualquer testamento ou dívida sem prejuízo. Essa é uma vontade de Deus. Deus é o conhecedor, o gentil. Esses são os limites estabelecidos por Deus. Quem obedecer a Deus e ao seu mensageiro, ele o admitirá em jardins sob os quais correm os rios, onde permanecerá para sempre. Esse é o grande sucesso. Mas quem desobedecer a Deus e a seu mensageiro e ultrapassar seus limites, ele o lançará em um fogo, onde permanecerá para sempre, e sofrerá um castigo humilhante. Se alguma de vossas esposas cometer adultério, deveis ter 4 testemunhas dentre vós contra ela. Se elas testemunharem, confinai-as em suas casas até que a morte as reclame ou até que Deus abra um caminho para elas. Se 2 homens dentre vocês cometerem adultério, punam os 2. Mas se eles se arrependerem e se reformarem, deixai-os em paz. Deus é redentor e misericordioso. Deus aceita o arrependimento daqueles que cometem erros por ignorância e se arrependem logo em seguida. Esses, Deus aceitará seu arrependimento. Deus é o conhecedor, o sábio. O arrependimento não é aceito daqueles que cometem erros, até que quando a morte se aproxima de um deles, ele diz: agora eu me arrependo, nem daqueles que morrem incrédulos. Para estes, preparamos um doloroso castigo. Ó fiéis!
Não é lícito herdar mulheres contra a vontade delas. Não as obrigue a aceitar de volta nada do que você lhes deu, a menos que elas cometam adultério absoluto. Vivam com elas com bondade. Se por acaso você não gostar delas, talvez não goste de algo em que Deus colocou muita coisa boa. E se você quiser tomar uma esposa em vez de outra, mesmo que você tenha dado uma fortuna a uma delas, não aceite nada de volta. Você a aceitará de volta de forma fraudulenta e pecaminosa? Como poderia devolvê-la, depois de terem desfrutado da intimidade um do outro e de terem recebido de você um compromisso solene? Não se case com as mulheres com as quais seus pais se casaram, exceto pelo que já aconteceu. Isso é inapropriado, indecente e tem consequências ruins. Você está proibido de casar com suas mães, suas filhas, suas irmãs, suas tias paternas, suas tias maternas, as filhas de seu irmão, as filhas de sua irmã, suas mães que o amamentaram, suas irmãs que o amamentaram, as mães de suas esposas e suas noras que estão sob sua tutela nascidas de esposas que você tenha entrado, mas se você não entrou, não há culpa em você. E as esposas de seus filhos genéticos, e o casamento simultâneo de duas irmãs, exceto o que já aconteceu. Deus é perdoador e misericordioso. E todas as mulheres casadas, exceto aquelas que você tem legitimamente. Esses são os mandamentos de Deus, obrigatórios para você. Aquelas que estão fora desses limites são permitidas para você, desde que você as busque em um casamento legítimo, com presentes de sua propriedade, buscando o casamento, não a prostituição. Se quiser desfrutar delas, dê-lhe seus presentes de casamento, uma obrigação legal. Você não comete nenhum erro ao concordar em trocar os presentes nupciais. Deus é o onisciente e o sapientíssimo. Se uma pessoa não puder se dar ao luxo de se casar com mulheres crentes livres, ela pode se casar com empregadas crentes sob seu controle. Deus sabe tudo sobre sua fé. Você é um dos outros. Case-se com elas com a permissão de seus tutores e dê a elas as permissões que lhes são devidas, para que sejam protegidas, não cometam adultério ou tenham amantes secretos. Se elas cometerem adultério após o casamento, sua punição será a metade da das mulheres livres. Isso é para aqueles de vocês que temem cair na decadência. Mas praticar o autocontrole é melhor para vocês. Deus é clemente e bondoso. Deus pretende esclarecer as coisas para você, guiá-lo pelos caminhos daqueles que o precederam e perdoá-lo. Deus é consciente e sábio. Deus pretende aceitar seu arrependimento, mas aqueles que perseguem seus desejos querem que você se desvie do caminho. Deus pretende aliviar seu fardo. O ser humano foi criado fraco. Ó crentes, não consumam a riqueza alheia de forma desonesta, mas façam comércio de comum acordo. E não se matemática, Deus é misericordioso para com vocês. Quem fizer isso por hostilidade e injustiça, nós o lançaremos no fogo. E isso é fácil para Deus. Se vocês evitarem os pecados graves proibidos, apagaremos seus erros e os admitiremos em uma porta de honra. Não deseje aquilo com que Deus favorece os outros. Os homens recebem uma parte do que conquistaram, e as mulheres recebem uma parte do que conquistaram. Peça a Deus uma parte de seu favor. Deus sabe de tudo. O que os pais e os entes queridos deixam para trás, nós designamos beneficiários para eles. E aqueles que suas mãos direitas contrataram, deem a eles sua parte. Deus é testemunha de tudo. Os homens são os protetores das mulheres, pois Deus deu a alguns vantagens sobre outros e porque eles gastam sua riqueza. As boas mulheres são leais. Elas protegem, como Deus espera que elas protejam. Aqueles cujo comportamento inadequado você teme, advirta-os, deixe-os na cama e depois os discipline. Se eles lhe obedecerem, não busque meios contra eles. Deus é o Altíssimo, o maior. Se você temer hostilidade entre os dois, nomeie um mediador da família dele e um mediador da família dela. Se eles desejarem se reconciliar, Deus restaurará a harmonia entre eles. Deus é o conhecedor, o especialista. Adorem a Deus e não associem nada a Ele. E seja gentil com os pais, parentes, órfãos, pobres, vizinhos próximos, vizinhos distantes, amigos íntimos, viajantes e seus servos. Deus não gosta dos arrogantes que se exibem. Aqueles que são mesquinhos,
dizem aos outros que sejam mesquinhos e escondem os favores que Deus lhes concedeu. Preparamos para os incrédulos um castigo humilhante. Aqueles que gastam seu dinheiro para se exibirem e não acreditam em Deus e no último dia. Quem quer que tenha Satanás como amigo, que amigo ruim. O que eles teriam perdido se tivessem acreditado em Deus e no dia do juízo final e doado o que Deus lhes deu? Deus os conhece bem. Deus nunca comete um átomo de injustiça. E se houver uma boa ação, Ele a multiplicará e concederá uma imensa recompensa. Como será quando apresentarmos uma testemunha de cada comunidade, e vos apresentarmos como testemunha contra eles? Naquele dia, os incrédulos que desobedeceram ao mensageiro desejarão que a terra fosse nivelada com eles. Não poderão ocultar de Deus o que disseram. Ó fiéis, não oreis embriagados, até que saibais o que dizeis, nem depois do sexo, a menos que estejais viajando, antes de vos lavardes. Se você estiver doente viajando, tiver se aliviado, tiver tido relações sexuais com mulheres e não encontrar água, lave-se com areia limpa. Limpe o rosto e os antebraços. Deus é perdoador, perdoador. Você não viu aqueles que receberam uma parte do livro? Eles compram desorientação e desejam que você se desvie da senda. Mas Deus conhece seus inimigos. Deus é protetor e ajudante suficiente. Alguns judeus tiram as palavras do contexto, dizendo: nós ouvimos e desobedecemos, nós ouvimos sem escutar, e observe-nos, torcendo com suas línguas e insultando a religião. Se eles tivessem dito, nós ouvimos e obedecemos, vamos ouvir, e dê-nos sua atenção, teria sido melhor para eles e mais apropriado. Mas Deus os privou de sua bondade por causa de sua incredulidade. Apenas alguns deles acreditam. Ó vós que recebestes as Escrituras, crede no que revelamos. Ele confirma o que tendes, antes que apaguemos os rostos e os viremos do avesso, ou os amaldiçoemos como amaldiçoamos o povo do sábado. A ordem de Deus é sempre cumprida. Deus não perdoa a associação com Ele, mas Ele perdoa qualquer coisa menos do que isso a quem Ele quiser. Quem se associa a Deus inventou um pecado grave. Você não viu aqueles que reivindicam a pureza para si mesmos? Em vez disso, Deus purifica quem Ele quer, e eles não serão maltratados de forma alguma. Veja como eles inventam mentiras sobre Deus. Isso, por si só, é um pecado flagrante. Você não viu aqueles que receberam uma parte do livro? Eles acreditam em superstição e poderes malignos, e dizem sobre os incrédulos: eles são mais bem guiados do que os crentes. Deus os amaldiçoou. Quem quer que Deus amaldiçoe, não encontrará quem o ajude. Ou será que eles têm uma parte da soberania? Se tivessem, não dariam um grão sequer às pessoas. Ou será que eles invejam as pessoas pelo que Deus lhes deu de sua graça? Demos à família de Abraão as Escrituras, a sabedoria e um vasto reino. Alguns acreditaram nisso, e outros se afastaram. O inferno é um inferno suficiente. Aqueles que rejeitam nossas comunicações, nós os queimaremos em um fogo. Sempre que suas peles forem cozidas, nós as substituiremos por outras peles, para que sintam o gosto do sofrimento. Deus é poderoso e prudente. Quanto aos crentes que praticam boas ações, nós os admitiremos em jardins com rios que correm sob eles, para que ali permaneçam eternamente. Terão esposas puras e lhes concederemos sombra abundante. Deus lhe ordena que devolva os bens a seus donos e que, quando julgar entre as pessoas, julgue com justiça. As instruções de Deus para você são excelentes. Deus é ouvinte e vidente. Ó crentes, obedeçam a Deus, obedeçam ao mensageiro e àqueles que têm autoridade. Se vocês discordarem de alguma coisa, submetam-na a Deus e ao mensageiro, se vocês acreditam em Deus e no último dia. Essa é a melhor solução. Você não viu aqueles que afirmam acreditar no que foi revelado a você e no que foi revelado antes de você, mas que buscam fontes tirânicas de legislação, embora tenham recebido ordens para rejeitá-las? Satanás quer arrastá-los para longe. Quando lhes é dito, venham para o que Deus revelou e para o mensageiro, você vê os hipócritas evitando-os completamente. Mas quando um desastre os atinge por causa do que fizeram, eles vêm até você jurando por Deus: só queríamos boa vontade e harmonia. Deus sabe o que há em seus corações. Portanto, perdoe-os, aconselhe-os e fale eloquentemente com eles,
para que isso penetre em suas mentes. Não enviamos nenhum mensageiro senão para ser obedecido, como Deus ordenou. Se quando se maltrataram a si mesmos, tivessem vindo a ti, implorando o perdão de Deus, e o mensageiro tivesse implorado o perdão deles, teriam encontrado Deus complacente e bondoso. Por teu Senhor, eles não são crentes até que te façam juiz em suas disputas, aceitem tua decisão sem reservas e se comprometam plenamente. Se lhes tivéssemos ordenado, abandonai vossas vidas, ou deixai vossos lares, apenas alguns deles o teriam feito. Se eles tivessem feito o que lhes foi ordenado, teria sido melhor para eles e teria uma base mais sólida. Então, nós lhes daríamos uma grande recompensa, e os guiaríamos para uma senda reta. Quem obedece a Deus e ao mensageiro está entre aqueles que Deus favorece, os profetas, os sinceros, as testemunhas e os justos. Que excelente comunhão! Essa é a graça de Deus. Deus é onipotente, o conhecedor. Ó crentes, tomem precauções e se mobilizem em grupos, ou se mobilizem juntos. Alguns de vocês estão atrasados. Quando você sofre um revés, ele diz: é graça de Deus para mim que eu não tenha sido martirizado com eles. Mas quando Deus o favorece, como se não houvesse amor entre você e ele diz: se ao menos eu estivesse com eles, teria alcançado uma grande vitória. Que aqueles que vendem esta vida pela outra lutem no caminho de Deus. Quem lutar na senda de Deus e for morto, ou obtiver vitória, nós lhe daremos uma grande recompensa. Por que você não lutaria na senda de Deus enquanto homens, mulheres e crianças indefesos clamam: Nosso Senhor, salve-nos desta cidade de pessoas cruéis e nos dê um ajudante protetor. Os crentes lutam no caminho de Deus, mas os incrédulos lutam no caminho dos transgressores. Portanto, lute contra os aliados de Satanás. A astúcia de Satanás é fraca. Você não viu aqueles a quem foi dito: contenham suas mãos, orem e façam caridade? Mas quando lhes foi ordenado que lutassem, um grupo deles temia as pessoas como Deus deveria ser temido, ou até mais. E disseram: Nosso Senhor, por que nos ordenou que lutássemos? Não poderia ter adiado um pouco? Diga: os prazeres desta vida são poucos, enquanto a outra vida é muito melhor para os justos, e vocês não serão maltratados de forma alguma. Onde quer que você esteja, a morte o alcança, mesmo que você esteja em torres fortificadas. Quando algo de bom lhes acontece, eles dizem: isso é de Deus. Mas quando algo ruim lhes acontece, eles dizem: é de vocês. Digam: é tudo de Deus. Qual é o problema com essas pessoas que mal entendem o que lhes é dito? Tudo de bom que acontece com você vem de Deus. E tudo de ruim que lhe acontece vem de você mesmo. Nós o enviamos como mensageiro para as pessoas, e Deus é testemunha suficiente. Quem obedece ao mensageiro obedece a Deus. E quem se afastar, não o enviamos como seu guardião. Eles dizem: nós obedeceremos. Mas quando saem de sua presença, um grupo deles passa a noite tramando contra o que você disse. Mas Deus registra o que eles tramam. Portanto, ignore-os e confie em Deus. Deus é um protetor adequado. Eles não refletem sobre o Alcorão? Se ele viesse de alguém que não fosse Deus, eles teriam encontrado muitas contradições nele. Quando uma mensagem de guerra ou paz chega até eles, eles a transmitem. Se a tivessem encaminhado ao mensageiro e às autoridades, aqueles que podem interpretá-la a teriam entendido. Sem a graça e a bondade de Deus para com vocês, a maioria de vocês teria seguido Satanás. Portanto, lutem no caminho de Deus, vocês são responsáveis apenas por si mesmos. E incentive os fiéis. Talvez Deus reduza o poder dos incrédulos. Deus é maior em poder e mais rigoroso em punição. Quem defende uma boa causa participa de seus benefícios. E quem defende uma causa ruim compartilha de seus fardos. Deus cuida de tudo. Quando alguém o cumprimentar, responda com um cumprimento melhor ou retribua o cumprimento. Deus mantém o controle de tudo. Deus, não há outro Deus além dele. Ele o reunirá no dia da ressurreição. Não há dúvida quanto a isso. Quem é mais verdadeiro em palavras do que Deus? Qual é o problema de vocês, divididos em dois grupos por causa dos hipócritas, quando o próprio Deus os venceu pelo que fizeram? Vocês querem guiar aqueles que Deus desencaminhou? A quem Deus desencaminhar,
vocês não encontrarão um caminho para ele. Eles gostariam que você não acreditasse, como eles não acreditam, para que vocês se tornem iguais. Portanto, não vos torneis amigo de nenhum deles, a menos que emigrem pela senda de Deus. Se eles se afastarem, prendam-nos e executem-nos onde quer que os encontrem. E não tomem nenhum deles como aliado ou ajudante, exceto aqueles que são parentes de pessoas com quem tendes um tratado, ou que vêm a vós porque seus corações hesitam em lutar contra vós ou contra seu próprio povo. Se Deus quisesse, ele lhes daria poder sobre vós, e então eles lutariam contra vós. Se eles se retirarem, não lutarem contra você e lhe oferecerem paz, então Deus não lhe dará nenhuma desculpa contra eles. Outros querem ter boas relações com você e com o povo deles, mas sempre que são tentados pela discórdia civil, mergulham nela. Se eles não se retirarem, não lhe oferecerem paz ou não cessarem a hostilidade, prenda-os e execute-os onde quer que os encontre. Nós lhe demos permissão explícita contra essas pessoas. É proibido a um crente matar outro crente, exceto por acidente. Qualquer pessoa que acidentalmente matar um crente deverá libertar um cativo crente e pagar uma indenização à família da vítima, a menos que ela renuncie a isso como caridade. Se a vítima pertencia a um povo hostil a você, mas é um crente, então a indenização será a libertação de um cativo crente. Se ela pertencia a um povo com o qual você tem um tratado, o pagamento deve ser dado à sua família e libertar um cativo crente. Aqueles que não puderem pagar devem jejuar por 2 meses consecutivos, como arrependimento a Deus. Deus é conhecedor e sábio. Se alguém matar voluntariamente um crente, sua pena será o inferno, onde permanecerá para sempre. E a ira e a maldição de Deus cairão sobre ele, e ele lhe preparou um terrível sofrimento. Ó crentes, quando seguirdes o caminho de Deus, sede prudentes. Se alguém o cumprimentar em paz, não diga: você não é crente desejando ganhos mundanos. Deus tem riquezas abundantes. Era assim que você era, e Deus o favoreceu, portanto, seja aberto e honesto. Deus está ciente do que você faz. Os crentes que ficaram para trás, exceto os física ou financeiramente incapazes, não são iguais àqueles que se esforçam com suas vidas e riquezas no caminho de Deus. Deus favorece os que se esforçam com suas riquezas e vidas, acima dos inativos, até certo ponto. Mas Deus promete bondade a ambos. No entanto, Deus favorece os esforçados, em detrimento dos inativos, com uma excelente recompensa. Ele lhe concede altos cargos, perdão e misericórdia. Deus é perdoador e misericordioso. Enquanto os anjos levam as almas daqueles que se maltrataram, eles perguntarão: o que houve com vocês? Eles responderão: éramos fracos e vulneráveis na terra. Eles perguntarão: a terra de Deus não era vasta o suficiente para vocês emigrarem? Estes, sua moradia é o inferno, um destino horrível. Exceto os oprimidos entre homens, mulheres e crianças, que não têm os meios para agir e não conseguem encontrar uma saída. Esses, Deus pode muito bem perdoá-los. Deus é indulgente e perdoador. Quem emigrar no caminho de Deus encontrará muitos abrigos e abundância na terra. Quem abandona seu lar, emigrando para Deus e seu mensageiro, e é surpreendido pela morte, sua indenização recai sobre Deus. Deus é perdoador e bondoso. Ao viajar pela terra, você pode encurtar a oração sem se sentir culpado, se temer ser atacado pelos incrédulos. Os incrédulos são seus inimigos aparentes. Quando você estiver entre eles, liderando-os em oração, deixe que um grupo deles fique ao seu lado, carregando suas armas. Então, quando eles tiverem feito suas prostrações, deixe-os se retirarem para a retaguarda e deixe que outro grupo, que ainda não tenha orado, venha à frente e ore com você, e deixe-os tomar suas precauções e armas. Os incrédulos gostariam que você negligenciasse suas armas e equipamentos, para que eles possam atacá-lo de uma só vez. Se você for acometido por chuva ou doença, não cometa um erro ao abandonar suas armas, mas tome precauções. Deus preparou para os incrédulos um castigo humilhante. Quando terminar de orar, lembre-se de Deus, em pé, sentado ou de lado. Depois, quando se sentir seguro, faça a oração. A oração é um dever dos crentes em determinados momentos. Não hesite em perseguir o inimigo.
Se você sofrer, ele sofrerá como você. Mas você espera de Deus o que eles não podem esperar. Deus é onisciente e sábio. Nós lhe revelamos o livro, que contém a verdade, para que você possa julgar entre as pessoas como Deus lhe mostrou. E não apoiem os traidores. Peçam perdão a Deus. Deus é perdoador e misericordioso. Não pleiteiem por aqueles que se enganam a si mesmos. Deus não ama o pecador enganador. Eles se escondem das pessoas, mas não podem se esconder de Deus. Ele está com eles, enquanto planejam com palavras que ele desaprova. Deus entende o que eles fazem. Lá está você, defendendo-os nesta vida mundana, mas quem os defenderá de Deus no dia da ressurreição? Ou quem será o advogado deles? Quem pratica o mal ou faz mal a si mesmo e depois pede perdão a Deus, encontrará Deus perdoando e sendo misericordioso. Quem pecar, o fará contra si mesmo. Deus é sapiente e sábio. Quem comete um erro ou um pecado e culpa um inocente, comete calúnia e pecado flagrante. Se não fosse pela misericórdia e bondade de Deus para com você, um grupo deles o teria enganado. Mas eles só enganam a si mesmos e não podem prejudicá-lo de forma alguma. Deus lhe revelou o livro e a sabedoria, e lhe ensinou o que você não sabia. A graça de Deus para com você é grande. Não há nada de bom na maioria de suas reuniões secretas, exceto quando defendem a caridade, a bondade ou a reconciliação entre as pessoas. Quem fizer isso, estará buscando a aprovação de Deus. Nós lhe concederemos uma grande recompensa. Depois que a orientação foi esclarecida, quem se opuser ao mensageiro e seguir outro caminho que não seja o dos crentes, nós o conduziremos à direção que escolheu e o entregaremos ao inferno, um destino terrível. Deus não perdoa a associação de outros a ele, mas ele perdoa qualquer coisa menos do que isso a quem ele quiser. Quem associa outros a Deus se desviou muito. Eles invocam apenas mulheres em seu lugar. Eles chamam apenas um demônio rebelde. Deus o amaldiçoou. Ele disse: tomarei minha parte de teus servos. E eu os enganarei, e os seduzirei, e os farei cortar as orelhas do gado, e os farei mudar a criação de Deus. Quem toma Satanás como seu mestre em vez de Deus sofre uma perda evidente. Ele lhes faz promessas e lhes dá esperança. Mas Satanás lhes promete apenas engano. Isso, seu lar é o inferno, e eles não escaparão dele. Aqueles que acreditam e fazem boas obras, nós os admitiremos em jardins sob os quais correm rios, onde permanecerão para sempre. A promessa de Deus é verdadeira. Que palavras são mais precisas do que as de Deus? Não é de acordo com seus desejos, nem de acordo com os desejos das pessoas da Bíblia. Quem pratica o mal pagará por isso e não encontrará protetor ou ajudante além de Deus. Mas quem praticar a justiça, seja homem ou mulher, e for crente, entrará no paraíso e não será maltratado de forma alguma. Quem é melhor na religião do que aquele que se submete completamente a Deus, é um praticante do bem, e segue a fé de Abraão, o monoteísta. Deus tomou Abraão como amigo. Tudo nos céus e na terra pertence a Deus. Deus envolve tudo. Eles o consultam sobre as mulheres. Dize: Deus vos instrui a respeito delas, além do que vos é recitado no livro, a respeito das órfãs, das quais retendes o que lhes é prescrito, e com as quais desejais vos casar, e a respeito das crianças desamparadas, tratai as órfãs com justiça. Seja qual for o bem que você faça, Deus sabe disso. Se uma mulher teme ser maltratada ou negligenciada por seu marido, não há culpa em reconciliar suas diferenças. A reconciliação é o melhor. Mas as pessoas tendem a ser egoístas. Se você for justo e atencioso, Deus está ciente do que você faz. Você não conseguirá tratar as mulheres com igualdade, mesmo que faça o melhor que puder. Mas não se incline tanto para uma delas e deixe a outra suspensa. Se você se reconciliar e agir corretamente, Deus é perdoador e misericordioso. Se se separarem, Deus proverá a cada um de sua abundância. Deus é vasto e sábio. Tudo nos céus e na terra pertence a Deus. Nós ordenamos a você e aos povos da Bíblia antes de você, tenham consciência de Deus. Mas se você se recusar, tudo no céu e na terra pertence a Deus. Deus é, sem necessidade, digno de louvor. Tudo nos céus e na terra pertence a Deus.
Deus é suficiente como administrador. Se Ele quiser, pode fazer você desaparecer, ó povo, e trazer outros. Deus pode fazer isso. Quem quer a recompensa desta vida, Deus tem a recompensa desta vida e da próxima. Deus é ouvinte e observador. Ó vocês que acreditam, sejam testemunhas de Deus em favor da justiça, mesmo que seja contra vocês mesmos, seus pais ou seus entes queridos. Quer alguém seja rico ou pobre, Deus cuida de ambos. Portanto, não sigam seus desejos em vez de serem justos. Se você distorcer ou recusar, Deus está ciente do que você faz. Ó crentes! Crede em Deus e em seu mensageiro, e no livro que ele revelou ao seu mensageiro, e no livro que ele revelou antes. Quem rejeita a Deus, seus anjos, seus livros, seus mensageiros e o dia do juízo final, está claramente desviado. Aqueles que creem, depois descreem, depois creem, depois descreem, depois aumentam a descrença, Deus não os perdoará, nem os guiará a um caminho. Informa aos hipócritas que sofrerão um doloroso castigo. Aqueles que tomam por aliados os incrédulos, em vez dos crentes. Será que buscam glória neles? Toda a glória seja dada a Deus. Ele revelou a você no livro. Se você ouvir os versículos de Deus sendo rejeitados ou ridicularizados, não se sente com eles até que se voltem para outro assunto. Caso contrário, você será como eles. Deus reunirá os hipócritas e os incrédulos no inferno. Aqueles que ficam esperando para ver o que acontece com você. Se você obtiver a vitória de Deus, eles dirão: não estávamos com você. Mas se os incrédulos forem bem-sucedidos, eles dirão: não estávamos do seu lado e não os defendemos contra os crentes. Deus julgará entre vocês no dia da ressurreição. Deus não dará aos incrédulos meios para vencer os crentes. Os hipócritas tentam enganar a Deus, mas ele os deixa entregues ao seu engano. Quando se levantam para orar, o fazem com preguiça, apenas para serem vistos pelas pessoas, e se lembram um pouco de Deus. Balã a entre, nem com estes nem com aqueles. Aquele a quem Deus permite que se desvie, vocês não encontrarão um caminho para ele. Ó fiéis, não tomeis por aliados os incrédulos em vez dos fiéis. Quereis dar a Deus um caso claro contra vós? Os hipócritas estarão nas profundezas do fogo e não encontrarão socorredor para eles. Exceto aqueles que se arrependerem, se reformarem, se apegarem a Deus e dedicarem sua fé inteiramente a Ele. Esses estão com os crentes. Deus concederá aos crentes uma grande recompensa. O que Deus faria ao puni-lo, se você é grato e fiel? Deus é apreciador, o conhecedor. Deus não gosta que as pessoas falem palavrões, a menos que alguém tenha sido maltratado. Deus é ouvinte e conhecedor. Quer você faça o bem abertamente, oculte-o ou perdoe uma ofensa, Deus é perdoador e capaz. Aqueles que negam Deus e seus mensageiros, que procuram separar Deus e seus mensageiros, que dizem: acreditamos em alguns e rejeitamos outros, e que desejam seguir um caminho intermediário. Esses são os incrédulos. Preparamos para os incrédulos um castigo humilhante. Aqueles que creem em Deus e em seus mensageiros e não fazem distinção entre eles, Ele os recompensará. Deus é perdoador, muito bondoso. O povo das Escrituras o desafia a trazer-lhes um livro do céu. Eles pediram a Moisés algo ainda mais significativo. Eles disseram: mostre-nos, Deus, claramente. Um raio os atingiu por causa de sua grosseria. Em seguida, adotaram o bezerro depois de receberem sinais claros. No entanto, nós os perdoamos por isso. Concedemos a Moisés autoridade clara. De acordo com seu pacto, elevamos a montanha acima deles e dissemos: inclinem-se quando passarem pelo portão. E lhes dissemos para não violarem o sábado. E recebemos deles uma promessa solene. Mas porque eles violaram sua aliança, negaram as revelações de Deus, mataram injustamente os profetas e disseram: nossas mentes estão fechadas. De fato, Deus os selou por causa de sua incredulidade. Portanto, eles não acreditam, exceto alguns poucos. E por causa de sua falta de fé, e porque eles disseram uma calúnia terrível contra Maria, e porque disseram: nós matamos Jesus Cristo, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Na verdade, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas foi o que lhes pareceu. Aqueles que discordam dele duvidam.
Eles não sabem nada sobre isso, mas apenas seguem especulações. Eles certamente não o mataram. Na verdade, Deus o ressuscitou para si mesmo. Deus é poderoso e sábio. Todas as Escrituras, as pessoas acreditarão nele antes que ele morra. E no dia da ressurreição, ele será uma testemunha contra eles. Por causa dos erros dos judeus, proibimos algumas das coisas boas que lhes eram lícitas, e porque eles desviaram muitos da senda de Deus, e porque aceitaram a usura, embora isso seja proibido, e porque esbanjavam a riqueza das pessoas. Preparamos para os infiéis, dentre eles, um doloroso castigo. Porém os fiéis dentre eles, que são firmes na ciência, creem no que vos foi revelado e no que foi revelado antes de vós. Aqueles que observam as orações, praticam a caridade, creem em Deus e no dia do juízo final, nós lhes concederemos uma grande recompensa. Nós vos inspiramos, assim como inspiramos Noé e os profetas depois dele. E inspiramos Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e os patriarcas. E Jesus, Jó, Jonas, Arão e Salomão. E concedemos a Davi os salmos. Falamos de alguns mensageiros, mas não falamos de outros. Deus falou com Moisés em uma conversa. Mensageiros que trazem boas notícias e dão avisos, para que as pessoas não tenham desculpa diante de Deus após a vinda dos mensageiros. Deus é poderoso e sábio. O próprio Deus testifica o que ele revelou a você. Ele o revelou com seu conhecimento. Os anjos também testificam. No entanto, Deus é uma testemunha suficiente. Aqueles que rejeitam e impedem que outros sigam o caminho de Deus estão muito desviados. Aos incrédulos que praticam o mal, Deus não os perdoará, nem os guiará por um caminho, exceto pelo caminho do inferno, onde permanecerão para sempre. Isso é fácil para Deus. Ó povo, o mensageiro chegou até vós com a verdade do vosso Senhor. Crede, pois, porque é preferível para vós. Se não crerdes, tudo que há nos céus e na terra pertence a Deus. Deus é onisciente e prudente. Ó povo da Bíblia, não exagere em sua religião e diga sempre a verdade sobre Deus. Jesus Cristo, filho de Maria, é o mensageiro de Deus e sua palavra, que ele transmitiu a Maria, e um espírito dele. Portanto, acredite em Deus e em seus mensageiros, e não diga Trindade. Abstenha-se, para seu próprio bem. Deus é um só Deus. Glória a ele, que ele tenha um filho. Tudo nos céus e na terra pertence a ele. Deus é um protetor suficiente. Cristo não se recusou a ser um servo de Deus, tampouco os anjos próximos. Aqueles que recusam sua adoração e são orgulhosos demais, ele os trará para si mesmo, todos juntos. Aqueles que acreditam e praticam boas ações, ele lhes pagará suas recompensas integralmente e lhes concederá mais de sua graça. Quanto àqueles que se recusarem e se ensoberbecerem, ele os castigará dolorosamente e não encontrarão outro protetor ou socorredor além de Deus. Ó humanos, já vos chegou a evidência do vosso Senhor, e vos enviamos uma luz brilhante. Aqueles que creem em Deus e a ele se apegam, ele os admitirá em sua misericórdia e graça, e os guiará até ele por uma senda reta. Eles te consultam. Dize, Deus vos ensina sobre a pessoa que não tem pais nem filhos. Se um homem morrer sem filhos e tiver uma irmã, ela receberá metade do patrimônio dele, e ele herda dela se ela não tiver filhos. Mas se houver duas irmãs, elas receberão 2/3 do patrimônio. Se os irmãos forem homens e mulheres, o homem recebe a parte de 2 mulheres. Deus explica isso para que você não cometa erros. Deus sabe tudo,